Bom, só esclarecendo uma coisa que houve um pequeno probleminha na gravação, né? As nitrilas, no caso, sendo compostos orgânicos das funções nitrogenadas, elas são praticamente conhecidas como cianetos ou nitrilas, são altamente tóxicos e juntos com outras substâncias, como em nosso intestino, como HCl, formam o ácido cianídrico. E o ácido cianídrico ele pode levar à morte do indivíduo. Por isso que essa imagem desse senhor está representando uma situação que aconteceu com ele, em que ele foi vítima de envenenamento, em que um cara fez um bolo de cianeto, que o cianeto ele, por ser extremamente tóxico, o cara achou que podia matar o Rasputin. Naquele tempo, acho que se desconhecia um pouquinho sobre esse conhecimento, né? E o cianeto misturado com a HCl no estômago pode levar à morte do indivíduo. Por isso, esse Rasputin, quando comeu o pudim que foi feito com cianeto, praticamente o cianeto e o açúcar que tinha no pudim, houve uma reação e formou cianidrina. Mas a cianidrina, ela tem zero toxicidade, ela não tem toxicidade, por isso Rasputin não morreu. Então, forma a cianidrina no caso. E essa cianidrina, ela tem zero toxicidade, então fez com que Rasputin não morresse. Bom, as nitrilas, sendo uma substância orgânica obtida por meio da substituição do hidrogênio presente no gás cianídrico, como estamos vendo aqui, por um radical orgânico. No caso, esse gás cianídrico vai ser substituído por um radical orgânico, conforme mostra essa reação química abaixo. Temos aqui o gás cianídrico, certo? O qual vai ser substituído por um radical orgânico. Então, todos esses daqui são exemplos de que realmente a nitrila ela possui uma alta toxicidade. Porque se no caso de um boi comer uma folha, um capim, próprio capim, porque tem uns capim que realmente tem a nitrila, a presença de nitrilas, ele pode provocar intoxicação no organismo desse animal e levar à morte. E quando isso acontecia lá no anterior, a gente comia mesmo, né? Aproveitava tudo. Agora eu tô sabendo, já que eu não sabia, né? Continuando, agora falando um pouco das nitrilas, sobre suas nomenclaturas, quer dizer, de acordo com a IUPAC, nós oficialmente damos o nome do hidrocarboneto correspondente, mas esse sufixo nitrila. Além da nomenclatura oficial, temos também a usual, que além de nós usarmos nitrila, nós usamos cianeto, mais o nome do grupo ligado ao cianeto. Então, temos aqui o cianeto. Vamos primeiro começar com a usual. A usual, né, como está falando aqui, nome do grupo ligado ao cianeto. Então, ligado ao cianeto. O que está ligado ao cianeto é um metil. Então, fica cianeto de metila. Aqui, de acordo com a IUPAC, já é diferente. Já é o nome como eu falei, o nome do hidrocarboneto correspondente mais a nitrila. Então, meio que nós isolamos esse nitrogênio, aí ficou 2 carbonos, et, no caso, né? Em ligação simples, sufixo O, e mais o outro sufixo nitrila. Então, etanonitrila. Não é diferente também daqui do cianeto de fenila e do cianeto de fenila,
que é usado como nomenclatura usual, cianeto, aqui, mais o nome do grupo ligado ao cianeto, que é a fenila. Já que em cima, quando isolamos o nitrogênio, ficou um carbono ligado à fenila. E isso ficou um benzoico. Esse benzoico, pronunciando na nomenclatura oficial da IUPAC, fica benzonitrila. Então, essa é a benzonitrila de acordo com a nomenclatura oficial. Agora, já aqui, nas funções nitrogenadas, as isonitrilas, que são também um composto orgânico, mas porém tem uma diferença aí, que ela é derivada de um composto inorgânico, praticamente. Esse daqui, a figura 19, como então podemos observar, é o isocianídrico. Esse isocianídrico, através dessa reação aqui, que temos um composto, que temos hidrocarbonetos ligados mais esse isocianídrico, formando a nitrila, a isonitrila. Essa reação, praticamente, o hidrocarboneto ele perde um átomo de hidrogênio. Tá vendo aqui? CH2, CH3, perdeu um átomo de hidrogênio. E também acontece a mesma coisa com o ácido cianídrico. O ácido cianídrico aqui ele perdeu também um átomo de hidrogênio. Então, e sendo isso ocorrendo, o carbono do hidrocarboneto liga-se ao grupo isocianeto, que é esse daqui, isocianeto, proveniente desse ácido. Então, nós temos aqui a isonitrila, formada a partir desse composto inorgânico. Então, as isonitrilas normalmente são menos tóxicas. Por que são menos tóxicas? Porque elas não são facilmente convertidas em cianetos, assim como a nitrilas. A nitrilas converte facilmente em cianetos. Por isso que é extremamente tóxica e provoca até a morte de um indivíduo. Então, a isonitrila, diferente da nitrila, ela não se converte em cianetos, mesmo em condições iguais, tipo no estado normal, em condições fisiológicas. Se botar a isonitrila e a nitrila em condições fisiológicas, a isonitrila praticamente, por exemplo, logo direto da nitrila, a nitrila facilmente ela vai se converter em um cianeto. Já a isonitrila não, ela pode demorar mais. Por isso que ela ela tem a sua toxicidade é menor do que a nitrila. Aqui, como podemos ver, é um grupo funcional, como as nitrilas. Só que prestamos bastante atenção num breve detalhe é que lá na nitrila era o carbono que fazia ligação com o radical orgânico, certo? Aqui não. Aqui na isonitrila podemos ver que é um nitrogênio que faz ligação com o radical orgânico, sendo que o carbono meio que foi isolado para cá. Uma coisa bem importante, também vale ressaltar, aqui nós podemos observar no grupo funcional isocianeto, aqui, e que entre o carbono e o nitrogênio há uma ligação dupla e uma ligação dativa. O que é uma ligação dativa? É essa setinha que eu estou apontando aqui, uma ligação dativa. Essas ligações dativas normalmente são feitas meio que para que os compostos fiquem estáveis, para estabilizar. Então, a estabilização desse átomo de carbono aqui está sendo exclusivo daqui do nitrogênio. Então, o nitrogênio está estabilizando esse átomo de carbono. Já a ligação simples, aqui disposta ao radical orgânico, está também sendo influenciado
através dessa ligação. Então, além do nitrogênio tá dando estabilidade ao carbono através da ligação dativa aqui, ele também está dando estabilidade ao radical orgânico. Bom, como já falado naquele exemplo anterior que era das nitrilas, né? Aqui é uma parte bem interessante de se citar, é que a isonitrila ela vai ter a capacidade de se transformar nas nitrilas. Como assim? Se essa isonitrila for exposta ao calor de 250 graus Celsius, ela vai sofrer uma reação não, ela vai se converter em uma nitrila. Podemos ver aqui, ó, como eu falei para vocês lá no slide anterior, que o nitrogênio, que é as isonitrilas, é o nitrogênio que vai estar ligado aos radicais orgânicos. Já, olha aqui na reação, depois de ser convertido, podemos ver que o carbono, que aqui é o carbono que vai estar fazendo essa ligação com o radical orgânico. Então, quando a isonitrila é exposta ao calor, ela pode ser convertida facilmente nas nitrilas. Com isso, as isonitrilas tem uma coisa bem interessante, um pouco integrante, né? Não sei se ficou um pouco relevante, mas a isonitrila e nitrilas, elas são estáveis ou não? Bom, essa pergunta não é bem uma pergunta, mas uma coisa meio que intuitiva que eu botei aqui. Mas respondendo isso, se as isonitrila e nitrilas são estáveis ou não, vai da parte das nitrilas. Por quê? As nitrilas ela vai ter uma estabilidade maior que as isonitrilas. Já as isonitrilas, em relação aos nitrilos, ou seja, eles podem se decompor facilmente. Então, ele transforma-se, como estou mostrando aqui, né, em outras substâncias facilmente. Principalmente quando botar no calor. Se eu botar um isonitrilo ao calor, ele se transforma facilmente nas nitrilas. Então, respondendo essa pergunta, as nitrilas são mais estáveis do que as isonitrilas. As isonitrilas estão em uma menor estabilidade. Falando um pouco dessa reação aqui, que as isonitrilas elas são derivadas de um composto inorgânico. Então eu botei aqui um composto inorgânico e o álcool orgânico, que o composto inorgânico é o isocianídrico, mais o álcool orgânico. Essa reação ela vai... Bom, essa reação podemos ver aqui o isonitrílico, isocianídrico mais o álcool orgânico se transformando em uma isonitrila, isonitrila, não isocianídrico, e álcool no final. Álcool não, perdão, e água, eu botei errado aqui, mas isso daqui quer dizer corrigindo, falando logo direto, os isonitrilos, como eu falei, são derivados de um composto inorgânico, que é esse daqui, o isocianídrico. Então ele passa por todo esse processo aqui, em que vai ocorrer a troca de posição de um hidrogênio do ácido com o radical do álcool, resultando no isonitrilo, em uma molécula de água. Que eu falei álcool, perdão, não é realmente, não é álcool, né? É água, H2O. Então essa equação aqui está mostrando essa reação do isocianídrico e álcool se convertendo em uma isonitrila mais uma molécula de água.
Então, o estado físico de um isonitrilo vai de acordo com a sua massa molecular. Se ela apresentar uma massa molecular muito grande, praticamente ela está no sólido. Outra parte é que as isonitrilas no seu estado líquido, elas têm menos densidade do que a água. Então, além também de que elas são molécula polar, ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. Isso também está relacionado ao seu estado físico aqui. E possui um ponto de ebulição e de fusão bastante elevados. Praticamente, se eu não estou enganado, menos 135 é o ponto de fusão e o de ebulição são 25 graus. Elas possuem um cheiro muito forte, por ser tóxicos, por um cheiro praticamente repugnante, certo? Como está mostrando essa imagem aqui. Então, certamente será meio que impossível estar ali sentindo esse cheiro, até que através do cheiro também você pode ser intoxicado. E também agora eu vou mostrar um pouco da nomenclatura para vocês. Bom, continuando, como eu estava falando, aqui temos o isocianeto ligado ao metil, isocianeto de metila. Aqui nós vamos ver um pouco dessas aplicações, né? Dos compostos no geral, porque alguns são muito usados no caso de produção de borracha sintética, é o caso dos nitrocompostos também, isonitrila e das nitrilas. Os agrotóxicos, como eu tinha falado no caso lá da isonitrila, né? E também nitrila também é muito usada para isso. A produção de plásticos. Também na produção de medicamentos, corantes, até mesmo explosivos. Por isso que o nitrogênio é muito, como já tinha citado antes, ele é muito usado em guerras, em bombas atômicas, explosivos, como está aqui nessa imagem. E temos também o uso mais de medicamentos, corantes. E também, no caso dessa borracha, ela passa por um processo de vulcanização. Então, os nitrocompostos são muito usados nessa parte também de saponáceas, que são a fabricação de produtos de limpeza no geral, e também ele pode ser anfílico. O que é um nitrocomposto anfílico? Um nitrocomposto anfílico é aquele que ele vai interagir com substâncias polar ou apolares, como estamos vendo aqui. A água e óleo, claro que eles não se misturam, porque tem polaridade diferente, certo? Já com a adição do tensoativo, ele faz com que essas interações, essa desigualdade, meio que se misturam. Então, fizesse esse experimento, botei a água aqui, o óleo aqui, adicionemos um tensoativo, agitemos e causou aqui uma emulsão, uma mistura. Então, praticamente, meio que o óleo e a água se ligaram. Então, além de ser tensoativo e outras aplicações, também pode ser usados para, para um grande valor econômico, que é a fabricação desse tecido. Pode ser tecido ou pode ser um nylon, que é a keifa, não sei pronunciar direito, mas é um polímero muito usado no nosso dia a dia. Então essas são as funções nitrogenadas, no caso, e é isso. Muito obrigado.